Ela é paulista, poetisa, atriz e encanta clientes de bares e restaurantes de Florianópolis com suas performances ao vivo, nas quais trabalha a poesia em contextos sonoros e visuais. Eu converso com Riana Gabeste. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Bom, desde quando você se interessa pela poesia? Bem, eu começo de uma iniciativa com a arte, assim, desde criança, os meus pais já sempre incentivavam. Incentivavam. Eles permitiram, né? Uhum. Eles gostariam até que fosse outras coisas, mas como eu optei por essa vertente, eles apoiaram, assim. Então eu tinha interesse primeiro pela pintura. Quando eu era criança, eu queria ser um daqueles Smurfs que pintavam, sabe? Do desenho. E aí quero pintar. Quando puder, eu quero fazer arte, quero pintar. Pintura. Aí com 8 anos eu fui para aula de pintura. Daí lá eu fiquei até os 15 anos, em Itajaí, né? Sim. E depois comecei a me interessar um pouco por poesia mesmo na escola. E na escola a professora começou a incentivar porque tinha um exercício que era para fazer um poema ou um texto. Aí eu falei, acho que o poema é mais fácil, vou fazer um poema. E aí eu usei o tema que era o meu pai, né, na época, assim. E a professora, na época, o pai tinha morrido. E aquilo tocou ela profundamente, aquele poema e tal. E ela começou a me incentivar, não, você tem que escrever. Uhum. E daí eu comecei Mas foi ela quem te apresentou a primeira poesia? Foi com ela que você leu a primeira poesia? Até porque eu comecei a escrever e eu dava para ela os poemas. E aí ela levava para casa e corrigia. Até era interessante isso, porque de vez ela rasurar os erros, assim, dizer isso errado e colocar um X, assim, ela só sublinhava o que era bom. Então eu aprendi a gostar de poesia, aprendi a liberdade da poesia pelo que era bom e não pelo erro. Não, você não pode escrever assim, isso é errado, isso é feio. Então, foi sempre pelo que ela achava bom, as coisas que já estavam na minha personalidade poética, assim, como eu escrevia as coisas que eu estava desenvolvendo com mais originalidade, com mais verdade, né, com mais força. E você lembra desses primeiros poetas que você leu, Olha, eu li as primeiras obras? Eu gostava muito da Cecília Meirelles, ela tem uma grande, assim, eu tenho grande influência pela Cecília Meirelles. Na época eu gostava muito, eu subia numa capela para ver a praia, porque eu morava na praia, para ver a praia e ler os poemas dela. E o que você gosta na obra dela, da Cecília Meirelles? Da Cecília? Eu acho que ela tem uma força para falar as coisas de uma maneira simples e delicada, e ela não é melada. Para falar assim, ela não tem uma ênfase assim Ela até fala sobre a tristeza, mas ela fala sobre a tristeza e a alegria da vida com uma simplicidade e sem exacerbar muito esses contextos, assim, sabe? E é isso tudo que você tenta traduzir né? para o seu trabalho também? Eu trago isso. Eu acho que uma coisa, quando ela tem uma verdade para você, ela consegue tocar o outro pela simplicidade, né? Não pelo rebuscado. Né? As pessoas procuram um pouco se identificarem e se descobrirem naquilo que você faz. Se você for muito rebuscado e incrementar muito uma coisa que só você consegue entender, as outras pessoas ficam no vazio esperando esperando se descobrirem também da maneira melhor, mais simples, mais presente na vida delas, né? Eu falo disso, assim, da simplicidade das coisas que estão no mundo, assim, sem... E hoje falta um pouco desse negócio a poesia, ela já não é tão prestigiada como era antes, né? Tanto que hoje em dia a gente vê mais a poesia inserida em outros meios, como dança, Sim. no teatro, hoje no cada cinema, dia mais é híbrido, televisão. Assim. É híbrido. Tanto que hoje eu já nem eu sei mais, como estava até conversando sobre isso, eu não sei mais me classificar como artista, porque eu tenho interesse pelas artes plásticas, eu tenho uma pesquisa com a música, com os músicos também aqui da ilha, que vão estar participando do meu CD. E é para fazer parecer mesmo a poesia que daí isso, você é porque eu comecei a achar que contexto. A poesia não estava mais só no suporte papel. Eu achei que também por isso, assim, quando... Era pouco para levar a poesia para as pessoas, né? Só levar no papel, até porque não é mais... É até legal esse resgate, até porque...
eu vendo os livros e consigo vender porque eu acredito nessa materialidade. As pessoas compram coisas, elas querem estar perto daquilo que elas gostam, que elas têm interesse, e é por isso que eu vendo. A pessoa olha o livro e quer ficar para ela quer ter mais contato com aquilo, né? Mas eu acho que essa coisa de sair de um suporte, na verdade, é uma expansão. Você pode estar falando sobre um sentido de nostalgia por uma fumaça branca, por um vazio de uma sala, ou por um poema no suporte, ou só por um som de vento. São várias linguagens que se encontram como em um sentido às vezes, entendeu? Então por isso que eu não me classifico mais, como eu sou uma multifacetária, assim. Eu gosto de teatro, eu estudo teatro, eu sou apaixonada por teatro, eu gosto de música, eu gosto de poesia. Na verdade, a minha maneira mais imediata de me expressar é a poesia. Tem até o Chico Buarque, ele fala, eu estava vendo uma entrevista dele, e ele falou isso, que ele escreve coisas para ele também descobrir sobre elas. Ele não escreve só sobre coisas que ele sabe, ele escreve sobre coisas que não sabe, sobre coisas que incomodam ele, sobre coisas que ele tem dúvida, tem dificuldade. E às vezes uma outra pessoa vai ler o que ele escreveu e daí dá uma outra interpretação, isso. Fala e ele pra mesmo, ele. Depois que ele vai ler, que acontece comigo, eu escrevo sobre coisas que eu não estou sabendo ao certo o que eu estou querendo dizer. Mas a partir do momento que eu me leio, eu consigo fazer as outras referências e eu consigo me descobrir pelo que eu faço. E às vezes não vem no momento isso, mas depois de 3 meses você lê o que você escreveu 3 meses atrás. Isso. Aí sim, né? Que você começa a amadurecer a ideia, enfim. E começa a ver para onde que linha que está seguindo o seu trabalho, né? Que desenho que vai. Tanto que até para a concepção de um livro, até para você chegar e dizer, não, esse livro está pronto, é exatamente isso. Você começa a ver, escrever 3 meses isso, aquilo, isso tudo está num conjunto, coisas que eu não escrevo mais, que eu não estou falando mais, que eu não estou me referindo mais, que eu não estou pesquisando mais. Aí vira o contexto de um livro. Não, isso aqui, o Quintana até disse que a gente não escreve um livro, a gente se livra dele. Fala, não quero mais esse livro, chega, não estou mais afim dele, né? E essas suas obras, você começou levando para os bares e restaurantes para vender a princípio, né? Depois veio toda essa história da performance. Isso. Começou, na verdade, assim, já tinha um interesse muito pela música enquanto eu estava escrevendo, assim, aquela paixão, assim, pela expansão do meu trabalho, assim, eu queria falar de poesia, mas eu queria que a poesia coubesse num show de música, eu queria que a poesia coubesse num outdoor, eu queria que a poesia coubesse na rua, queria que coubesse na cabeça das pessoas. Pra que você levasse para onde você fosse. Isso, e aí eu comecei a fazer uns cursos, eu fiz um curso com o Ricardo Corona, que é de poesia sonora, que quando veio, assim, era tudo que eu estava esperando, eu acabei fazendo com a Fran, acho que a Fran fez esse curso comigo. Não, esse ela não fez, ela fez o outro, de performance. E depois aí já estava querendo já também desenvolver a performance até pela história do bar, assim, das pessoas pedirem para eu falar. Porque quando eu era mais nova, eu não tinha esse interesse de falar poesia. Eu falava, não, já escrevi, já está ali, não quero mais saber desse trabalho. Mas depois veio a necessidade de falar, de dizer e de me fazer compreender. Sim. Né? Aí eu falei, não, posso fazer isso de qualquer jeito. Aí veio o curso do Ricardo Aleixo, que era de performance, que era o que eu queria, porque eu acho que a performance ela diferencia do teatro, porque ela acontece em qualquer lugar. Por exemplo, agora eu depois vou fazer um poema e eu vou ter que me utilizar aqui sentada. De alguns elementos, né? E então ela tem que se apropriar, senão ela não é uma performance, ela é para qualquer lugar, para qualquer momento. E isso eu gosto, porque o bar tem isso. No meu trabalho eu queria que a poesia coubesse ali, então como que eu ia fazer? E esse curso me ajudou. Eu entro num bar, às vezes, esses tempos... Eu fiz uma performance num bistrô em Itajaí, no Aldeia. E aí eu cheguei, aí eu falei, onde que eu vou fazer? Aí só na entrada tinha um foco de luz. Aí eu fui puxando as pessoas, que ao início da performance eu vou cantando, chamando as pessoas e tal. E fui levando elas pra entrada, pra porta, assim. E utilizei da porta como o meu meio de estar falando a poesia, de estar fazendo aquela referência. Lá nós temos algumas imagens da sua performance. Legal. Estavam passando aí durante a nossa entrevista.